Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Assim que estiver no telão, vamos ficar em pé em reverência à palavra. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Espírito de Deus, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Você está sentindo uma fragrância na igreja que talvez, podem sentar, queridos, não seja para alguns não muito agradável, mas essa fragrância de talco e essa fragrância que está na igreja nesse momento e as coisas do Espírito Santo, ela é tão forte e caminha numa direção tão igual, que eu e o pastor Marcos não trocamos. Ele está conosco mais de 7 anos, né, pastor? Nunca trocamos ideia, o que você vai pregar, o que eu vou pregar. Nunca, em 7 anos de ministério que ele está comigo. E hoje de manhã ele pregou esse texto na Santa Ceia e trouxe uma exposição em cima desse texto. E eu já estava com o texto, com o sermão pronto, no celular, mostrei para a esposa dele: olha o que eu vou pregar hoje, o mesmo texto que o seu marido está pregando. Queridos, há muita coisa gostosa para falar, e eu vou tentar resumir, diminuir, para que a gente possa aproveitar ao máximo daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E nós precisamos entender que a fragrância de Cristo, o conhecimento, tem um cheiro. Você está sentindo um cheiro forte de talco na igreja? Eu estou. E o objetivo é esse mesmo, é sentir o cheiro forte, porque você precisa trazer qual o cheiro que você está transmitindo, qual a fragrância que você está transmitindo. Nós precisamos entender que a fragrância de Cristo, ela é forte para os que se salvam e ela é forte para os que se perdem. Nós precisamos entender que a fragrância vai nos apontar para nossas palavras, nossas atitudes, nosso testemunho diante das outras pessoas. Vai no hospital de São José do Calçado e pergunta que tipo de fragrância tem lá o pastor Luiz Carlos. Aí eu pergunto para você, que tipo de fragrância você tem aonde você trabalha, aonde você está, diante dos seus vizinhos. Nós precisamos entender que eu e você precisamos exalar o bom cheiro do Senhor. E esta palavra de Deus, eu a experimentei em 1991. Eu experimentei esta fragrância. E esta fragrância, Elinaldo, não se ofenda falar nome, de vez em quando eu vou falar o nome de alguém. Ela mudou a minha história, irmão.
porque eu também bebia vodka, uísque, cerveja, só não gostava de cachaça. Mas esta fragrância mudou a minha história, porque eu experimentei a fragrância do poder da palavra de Deus. Eu experimentei que há esperança em outra coisa que não seja o alcoolismo, as drogas, as prostituições que a vida nos leva. E esta fragrância, eu posso dizer a vocês que mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha história. E esta fragrância que você está sentindo, o cheiro do talco na igreja, é para que você saia desse culto enraizado a uma fragrância que pode mudar a sua história. E a fragrância, se puder deixar o versículo, eu agradeço. E a fragrância não sou eu, não é um nome de igreja, não é uma placa. A fragrância, ele vai colocar de volta ali, a fragrância é o Senhor Jesus, que nos conduz em triunfo para um lugar de fragrância, um lugar de conhecimento. Pode deixar esse versículo aí, por favor. Então, igreja, entenda o seguinte: se ela mudou a minha história, ela quer mudar também a sua história. Mas você precisa estar disposto a entrar na escola de Cristo. A escola de Cristo tem renúncia, a escola de Cristo tem obediência, a escola de Cristo nos mostra que tudo é possível aquele que anda na fragrância de Cristo. Pastor Napoleão Falcão, já falei isso para vocês aqui, ele foi expulso de casa porque aceitou Jesus. Ele experimentou a fragrância de Cristo, e a palavra de Deus testemunhada por ele, ele tem 55 anos de ministério, ele é vivo, é um pastor tremendo da Assembleia de Deus, um homem de Deus. E ele diz que com 40 anos vivendo a fragrância de Cristo, toda a sua casa estava salva. Você pode bater palma para o Senhor, você pode confiar, Deus vai salvar a tua família. Não importa a data, não importa o tempo, você precisa acreditar. Você precisa viver o evangelho da fragrância de Cristo. Hoje, com 55 anos de ministério, 46 países viajados, ele ainda é vivo, pregando pelo Brasil afora. Você já pensou se ele não tivesse experimentado a fragrância de Cristo? Expulso de casa, porque ele experimentou a fragrância de Cristo, ele teria desistido do ministério e talvez não estava aqui para nos contar a história. A fragrância de Cristo nos leva a uma direção, e nós precisamos de uma direção. É o Senhor quem vai mudar a sua história, a minha história. É o Senhor que vai mudar a nossa causa. O segredo da fragrância de Cristo é nós termos fome, sede da palavra de Deus. Quando nós nos despertarmos para esta fome e sede da palavra de Deus, a nossa cidade vai mudar, a nossa família vai mudar, a nossa nação vai mudar, as coisas vão mudar, porque a fragrância de Cristo é a única que pode mudar o mundo inteiro, a começar na minha casa e na sua casa. Nós precisamos entender que a fragrância de Cristo nos leva ao movimento do Espírito Santo. Um dos hinos cantado aqui maravilhosamente. Nós precisamos clamar, gemer diante do Senhor todos os dias. Queremos a presença maravilhosa do Espírito Santo. Hoje um irmão compartilhou comigo
que ele mandou um vídeo para mim, eu não vi, e eu estava online 4 horas da manhã. Mas entenda o seguinte, irmãos, eu levanto, mando a mensagem para vocês e vou para o joelho. O meu celular está online, mas eu estou no joelho, buscando a presença do Espírito Santo. Desde 31 de maio de 2023, ficarei nesse voto com Deus até entrar no caixão. Se Deus me der graça, eu jamais vou falhar, porque eu não era obrigado a fazer esse voto. Eu fiz porque eu quis, mas eu vi e estou vendo a minha vida mudar. Se você quer ver a tua vida mudar, busque a presença do Espírito de Deus. Há um preço a pagar. Dormir depois das 3 da manhã é o horário melhor para dormir. E estar acordado depois das 3 da manhã é o horário mais difícil de estar. Nós precisamos buscar a fragrância de Cristo, experimentar. Com esta fragrância você vai ver o poder de Deus mudar a sua vida, mudar a nossa vida. É verdade, pastor, por enquanto parece que a igreja não mudou, parece que as pessoas não mudou, mas se eu mudar, a igreja vai mudar. O segredo está no fogo descendo. O fogo tem que descer em um, e aí vai descer na multidão. E para que o fogo desça, você precisa experimentar a fragrância de Cristo. Você precisa respeitar o Espírito Santo. Você precisa ver que o mal está acelerado. É indecente as palavras que aquele menininho de 5, 6 ou 7 anos, não sei a idade dele, não passa disso. A quantidade de palavras obscenas que aquele menininho está falando naquele vídeo que eu enviei para vocês. É impossível. Por que ele está falando? Porque ele tem um lar desestruturado. O lar precisa ter a fragrância de Cristo. E se nós não dermos a fragrância de Cristo e enfiar nos nossos filhos esse aparelho, nós estamos trazendo outro tipo de fragrância e vamos colher o fruto. O dia que o teu filho estiver te agredindo, você vai lembrar: Deus falou, Deus usou o pastor, mas eu não acreditei. Fragrância de Cristo requer de nós atitude. Temos que tomar atitude, em especial com as nossas crianças. Quando nós olhamos para a fragrância de Cristo, nós vamos entender: porque eu é que sei, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Se você quer a fragrância de Cristo, você tem que se despertar para o caminho do Senhor, para a vontade do Senhor. Nós estamos aí numa pequena epidemia multinacional, né? Pandemia nacional, como é que é o negócio? Pandemia é fora, pan, e epidemia local. Gente, eu vou no hospital todo dia, está todo dia chegando gente ruim com dengue, gente ruim mesmo, passando muito mal. E alguns não é dengue, é Covid. Tem dengue, tem Covid, tem desastre ecológico, tem tanto desastre sobrenatural. Mulher foi arrancada um monte de coisa 2 dias atrás. É tanto sinal diante de nós. Você está esperando o quê para buscar a fragrância de Cristo? Você quer que a tua casa caia para você buscar a fragrância de Cristo? Para você tomar uma posição? Mas se for preciso, ela vai cair. Porque Deus está preocupado com a tua alma, não com aquilo que você tem. Nós precisamos entender que a fragrância de Cristo nos mostra claramente que o Senhor tem um caminho, que o caminho dele é mais alto que o nosso, que o caminho dele é perfeito. Mas ele diz aqui sim para você que está aí sentado e para você que vai ouvir esse vídeo: a minha palavra que sair da minha boca não vai voltar vazia. A minha palavra que sair da minha boca, ela vai prosperar naquilo que eu designei. Deus quer salvar você primeiro. Depois que Ele te salvar, Ele quer salvar a tua casa.
custe o que custar, Ele vai te salvar, porque Ele não vai te perder para o diabo. Mas para isso, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que buscar ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de apostasia, dias difíceis, mas o Senhor está incluindo no seu povo, está nos avisando, está nos mostrando que o segredo é o poder da sua palavra. Está escrito ali, graças a Deus, que em Cristo sempre vai nos conduzindo o quê? Está escrito aqui derrota, está escrito aqui triunfo. Se você está doente, triunfo. Se você está com problema, triunfo. Se você está desempregado, triunfo. Se você está com problema na família, triunfo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra maior. O que você está passando é para te lapidar, para Deus te levar aonde Ele quer te levar. E é difícil você aceitar Deus na doença, no desemprego, na falta de dinheiro, na crise. Não, queridos, Deus está te conduzindo em triunfo. Neste momento que você está vivendo a crise sua, cada um de nós tem uma crise. Você pode ter certeza absoluta, ela pode ser fragrância, mas ela pode ser outra coisa. Vai depender do que estiver no meu e no seu coração. Então nós podemos entender que se Deus diz que a sua palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que Ele está falando que vai fazer, querida igreja, a palavra de Deus é uma ponte. A palavra de Deus é uma ponte da terra e do céu. É a palavra de Deus que gera em nós esta influência. Eu nunca deixei de achar gostosa uma Skol geladinha. Nunca deixei de achar. Até hoje eu sinto seco ao pensar em tomá-la. Mas eu decidi há 31 anos atrás nunca mais bebê-la e nunca mais vou beber. É renúncia. É uma decisão. Glória a Deus por você que nunca experimentou uma Skol geladinha. Mas quem experimentou sabe que é gostosa, é boa, é atraente. Mas ela me leva para o inferno. Então nós temos que decidir o que nós queremos. Se nós queremos ser fragrância, há um preço a pagar. E o preço que nós temos que pagar é simples demais. Renúncia. Pegar nosso coração, abrir nosso coração para o Senhor e entender quando Ele diz aqui na sua palavra em Salmo 2:7, proclamarei o decreto do Senhor. Deus tem um decreto, Ele proclamou o seu decreto. Se nós andarmos no seu decreto, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos abençoar. Esses dias de Covid, novamente estourando por pessoas com Covid. Tem pessoa aqui da igreja que tem esposa com Covid, ou tem marido com Covid. Eu orei do mesmo jeito, estou no mesmo embalo, porque eu acredito no Deus que eu sirvo, acredito naquilo que Deus tem de propósito na minha vida. Até aqui Ele teve misericórdia, são quase 3 anos e meio. Eu não sou melhor que você, eu apenas tenho fé. Nós precisamos ter fé, convicção, que Deus cuida de nós, senão a gente nem iria no hospital mais, com medo de pegar. Nós precisamos entender que no trono de Deus existe uma alegria. Deus não está nervoso, questionando os anjos, o que poderá ser feito. Deus é amor, Deus é alegria, Deus quer nos abençoar. Mas eu e você precisamos entender, buscar a Deus não é sentir uma grande emoção, não. Buscar a Deus é buscar a vontade dEle, independente do que você está sentindo. Você confia que Ele está no controle, e se Ele está no controle, Ele fala do seu trono. Nós sintronizamos com a palavra dEle, que vem do trono dEle, e o milagre acontece. E um dos maiores milagres que acontece é você ter paz, é você ter alegria, é nós estar nesse bombardeio de bilhões de informação. Não é nem milhões, é bilhões. E você está em paz, descansado no Senhor, porque você sabe que o Senhor está no controle.
Você sabe que você é passageiro, que você vai embora daqui a pouco, que a nossa vida é temporária, que aqui não é nosso lugar. Então, quando nós estamos em concordância com Deus, nós estamos concordando com a sua palavra, nós estamos com a fragrância do conhecimento. E a fragrância do conhecimento vai nos levar, vai nos descansar, vai trazer para nós paz de espírito. Eu não sei com quem conversei ontem ou hoje, não lembro. A pessoa quer ganhar dinheiro, e ela ganha muito dinheiro, e ela quer ganhar mais dinheiro, porque aquele dinheiro ela quer ganhar mais dinheiro, porque aquele dinheiro ela quer ganhar mais dinheiro, e ela está muito rica. Inclusive nós conversamos sobre duas pessoas muito ricas, mas essas pessoas não têm o que você e eu temos: paz, porque elas têm medo de perder o que têm. Nós não temos medo de perder nada. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós. Sabe, querido, nós precisamos ver o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Que nós precisamos estar tranquilo, porque o Senhor está no trono de glória, assentado no trono de glória, mas Ele está no controle da minha vida e da sua vida. E nós vamos nos localizar segundo a sua palavra, acima de principados e potestades. Nós estamos assentados com o Senhor nos lugares celestiais. Você tem acesso a falar com Deus 24 horas por dia. O diabo não pode impedir uma oração sua, daqui de calçado ao trono da glória. Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar o Senhor? Se você orar com o coração. Por isso Ele faz de tudo para você não orar. Por isso Ele faz de tudo para você ter uma vida muito ocupada, porque assim você não vai falar direto com Ele no trono. Não precisa de recarga de celular, não precisa de aparelho. Se você não tem problema de joelho, o ideal é joelho. Se você tem problema de joelho, é claro que vai te ouvir sentado ou em pé. Mas entenda uma coisa: Deus te deu acesso a Ele. E outra coisa, se eu for falar com o prefeito da cidade, com o governador do estado, ou com o presidente da república, talvez nem agendando eu consigo falar. E com Deus você não precisa de agenda. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa de escolher horário. Ele está disponível em todos os horários. Nós precisamos entender que com Ele estamos assentados no trono de glória. Com Ele nós podemos entender que um dia Ele escolheu enviar o Filho dele na terra, e Ele escolheu uma jovem virgem. E quando essa jovem recebeu o recado da parte do Senhor: mas como isso vai acontecer? Eu não tenho relação, sou virgem. O que aconteceu? O que o anjo falou para ela? Tudo é possível àquele que crê. Querida igreja, não duvide dos teus sonhos, mas se tem um sonho que você precisa ter em primeiro lugar, chama-se salvação sua e da sua família. A prioridade da sua agenda precisa ser, em primeiro lugar, na sua própria salvação, e depois da sua família. Essa tem que ser a nossa prioridade número 1. Nossa prioridade número 1 nunca vai ser ganhar dinheiro. O dinheiro virá porque nós precisamos dele e nós trabalhamos para tê-lo, mas ele nunca pode ser a nossa prioridade. Deus diz na sua palavra: louco, nessa noite vou pedir a tua alma, o que tens, para quem vai ficar?
Deus não te avisou o dia nem a hora que Ele vai nos chamar, graças a Deus por isso. Mas Ele disse que nós não ficaremos neste corpo para sempre. Então nós precisamos entender que o poder e o cumprimento da palavra que já está nela, assim quando recebemos a palavra, também vem com ela o poder para a transformação, fragrância de Cristo. A palavra tirou um homem brigão. Eu falei que bebia, mas não falei que brigava. Gostava de arrumar encrenca. O mundano é cheio de entrave, irmãos. Mas tem 31 anos que pode me chamar de tudo quanto é nome, me ofender. Eu sou incapaz de dar uma única resposta. Não que eu não sinta a dor da ofensa, mas eu lembro que Cristo me resgatou e eu sou fragrância de Cristo. Nós somos fragrância de Cristo. E por sermos fragrância de Cristo, nós não entramos mais nesta visão que a gente tinha no passado. Eu e você precisamos entender que, como fragrância de Cristo, podemos vencer o inimigo através dessa palavra aplicada em nossa vida no dia a dia. E há uma luta interna muito grande na igreja de Cristo para sermos a fragrância de Cristo, chama-se perdão. Todos nós somos muito ofendidos e ofendemos também o tempo todo. E temos às vezes dificuldade de liberar aquelas pessoas que nos ofenderam. Mas quem tem a fragrância de Cristo vence o inimigo. Por quê? Porque o inimigo sempre será vencido através do nosso palavra de Deus. Uma vez que nós cumprimos a palavra de Deus, você pode ter certeza, o inimigo está vencido na minha vida e na sua vida. O que estamos fazendo com essa espada? Olha, está na minha mão. Estamos utilizando para mudar a situação ao nosso redor? O que nós estamos fazendo com a espada? Ou ainda estamos vivendo aquele ciclo vicioso, toma lá, dá cá? Nós precisamos entender que se nós somos fragrância de Cristo, nós devemos desenvolver na nossa vida uma vida de adoração. Adoração não é o que aconteceu só aqui no altar. Adoração é uma vida de adoração. As nossas atitudes têm que exalar fragrância de Cristo nas nossas respostas, nas nossas atitudes, nas nossa linguagem, tudo aquilo que o dia a dia nós enfrentamos na nossa vida. Nós precisamos entender que, como fragrância de Cristo, nós não podemos ter a língua venenosa. Como fragrância de Cristo, nós não podemos incorporar na nossa vida o que está escrito na palavra do Senhor em Provérbios 8:21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, quem a bem utiliza come do seu fruto. Querido, nós precisamos tomar cuidado. Alguém me contava para você, você encerra em você, não passa para frente. A gente tem a tendência de passar, isso tem um nome, chama-se fofoca. A gente precisa guardar, a gente precisa aprender a ser fragrância de Cristo. Nós precisamos tomar cuidado se nós somos fragrância de Cristo ou se não temos. Só Deus é a fonte do poder, só Deus pode criar. E se nós somos fragrância de Cristo, eu e você, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não tem braço. O braço humano, ele pode pegar um pescoço e cortar e suicidar uma pessoa. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela aparentemente não tem braços, mas ela pode matar pessoas. Nós podemos matar pessoas de perto e matar pessoas de longe.
palavra é como flecha, mas supera a própria flecha, porque alguém pode proteger de uma flecha com a mão, mas da arma que dispara através da palavra não há força que se salve. A palavra do homem pode vivificar ou destruir a vida de um outro homem, assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente. Isso aconteceu aqui. Esse foi o propósito de jogar esse perfume no chão, esse desinfetante. Assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente de um local, como mudamos aqui nessa noite, as suas palavras podem exercer influência, não somente sobre si mesmo, como também as pessoas que estão à sua circunstância, que cercam. As palavras de Deus, as palavras das pessoas, pode exalar fragrância agradável ou um odor desagradável no ambiente em que são ditas. A pergunta volta para nós e já estou encerrando. As suas palavras, ela tem exalado fragrância ou ela tem exalado odor? Nós precisamos pensar o que é que tem sido exalado de nossas bocas. Nós precisamos entender que eu e você precisamos entender que o Senhor está trazendo para nós graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. Joga o 15 para mim. A fragrância do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Você tem uma grande responsabilidade. Você é o perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Apesar das circunstâncias e das dificuldades que todos nós enfrentamos em todas as épocas, eu e você precisamos entender que nós temos que profetizar, acreditar, crer que o teu milagre vai chegar, que a tua história vai acontecer, que a tua libertação vai acontecer, que as pessoas verão em você a fragrância de Cristo. Mas para isso é necessário que nós venhamos a perseverar. A fragrância de Cristo diz para nós que o reino dele é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Se nós não nos esforçarmos, nós não experimentaremos a fragrância de Cristo. Nós seremos apenas religiosos dentro de igreja, indo para o inferno. Não se iluda. Jesus vai tirar uma igreja de dentro da própria igreja dele, da noiva. E nós precisamos não perder essa oportunidade. Se estamos dentro da casa de Deus, queremos ser fragrância de Cristo, queremos ir para o céu, e eu e você precisamos entender. Quem tem carro e quem não tem carro entende a mesma coisa. O volante do carro leva você para onde você quer. Você volta, você sobe, você controla pelo volante. A fragrância de Cristo nos leva para este volante, ó, Xericandaramanaia. Este volante te leva para o céu. O segredo está nesse volante. Firma sua mente nesse volante. Acredita nesse volante. Usa esse volante. E você
verá o resultado daquilo que Deus fará na minha vida e na sua vida a partir de hoje. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga...